Agora são 8 horas e 20 minutinhos, vamos partir agora para o próximo assunto. O Sindicato Nacional dos Servidores do Ministério das Relações Exteriores, Sinditamaraty, manifestou nesta segunda-feira profunda preocupação com a segurança dos servidores da chancelaria brasileira no Líbano. O sindicato criticou ainda, segundo eles, entre aspas, a inércia do governo brasileiro em tomar uma decisão sobre os servidores diplomatas e brasileiros, em geral, em solo libanês. O Líbano tem sido alvo, como a gente tem acompanhado, né, gente, de bombardeios nos últimos dias aéreos de Israel, que mira alvos do grupo extremista Hezbollah em território libanês. Os ataques têm atingido também civis e 2 cidadãos brasileiros já morreram desde a intensificação dos ataques a partir do dia 20 de setembro. Ontem, houve registro de invasão por terra. Brasileiros no Líbano têm relatado dificuldade de conseguir passagens aéreas. Entre as alternativas que o Brasil estuda, a mais viável até o momento é a retirada pelo lado norte do Líbano, na fronteira com a Síria. Outra possibilidade seria utilizar a ilha de Chipre como ponto de apoio alternativa já adotada por outros países. No entanto, o Brasil nunca realizou operações de resgate via Chipre, o que poderia acrescentar desafios logísticos à missão. O governo brasileiro enfrenta o desafio adicional de que as rotas, né, de evacuação que ainda estão abertas hoje, como a capital Beirute, podem se tornar inviáveis a qualquer momento, dependendo do agravamento do conflito. A incerteza sobre a duração da janela de oportunidade para retirar os brasileiros do Líbano aumenta a urgência de definir uma estratégia concreta. Agora, só para complementar esse assunto, né, apesar da preocupação aí do Sinditamaraty, o governo já anunciou aí, né, que já deve, no próximo final de semana, colocar em prática a primeira ação, né, de resgate desses brasileiros lá no território libanês. Um voo aqui saindo do Brasil deve sair no próximo final de semana, né, tentando resgatar esses brasileiros que estão aí no meio do conflito. Gui, o que esperar? O governo demorou ou ainda está a tempo de retirar esses brasileiros de lá? Não, de forma alguma, o governo demorou, muito pelo contrário, o presidente Lula imediatamente está tomando as providências necessárias. Nessa madrugada, Israel anunciou anteontem que iria invadir o Líbano por terra. Essa madrugada começaram a invasão por tanques, por terra, no Líbano, já matando, dizimando diversas pessoas, mas ali é muito mais complexo o que está acontecendo. Primeiro, Benjamin Netanyahu enlouqueceu. Esse homem está totalmente louco, comparável a um Adolf Hitler, dizimou a população da faixa de Gaza, agora está tentando dizimar o Hezbollah, invadindo o Líbano, o Irã, atirando contra o Irã, contra a Síria. Ele está realmente querendo acabar ali, tacar fogo no parquinho, como diz, ali naquela região. Agora, nós temos 20 mil brasileiros no Líbano. É muito mais complexo. Para tirar os brasileiros da faixa de Gaza foi mais fácil. Aviões conseguiram ir e voltar e repatriamos todos os brasileiros. Agora, você tirar 21 mil brasileiros do Líbano, nesse momento, só por terra, tem que tirar. E o presidente Lula já autorizou todos os atos necessários para a repatriação dos brasileiros. Vai ter que ser por terra, tirar eles dali, ver quem quer voltar para o Brasil, que muitos também não querem voltar, viu, Alex? Muitos querem ficar lá e, enfim, não vão aceitar serem repatriados, mas o governo brasileiro está tomando as medidas imediatas. Agora, o que tem que acontecer são os países envolvidos do mundo se reunirem na ONU e objetivamente punirem Netanyahu pelo que ele está fazendo, ir para o Tribunal Penal Internacional para condenar esse homem, tirar esse homem também desse cenário de holocausto que ele está criando lá naquela região do mundo. Tá certo. Agora são 8 horas e 24 minutinhos. O Moisés Marcione, tá mais que na hora de tirar nossos irmãos brasileiros do meio disso aí, né? Não, é um absurdo a demora do governo federal para começar a fazer as coisas. Tudo é muito lento, tudo é muito burocrático. Olha a questão lá do Rio Grande do Sul, a demora que teve. Depois de vários, até o próprio Pablo Marçal mandou um monte de caminhão para lá, um monte de gente mandou caminhão, um monte de indústria, para depois o Exército, depois da declaração, é tudo muito moroso, muito demorado. Quando é do interesse deles, aprova rapidão. No meio da noite aprova as coisas. Mas quando é do interesse das pessoas, acontecem umas coisas dessas e eles fazem essas aberrações. Como que pode demorar esse tanto de tempo? Gente, o que está acontecendo ali em Israel, eu vou explicar para vocês a questão macro de como funciona ali. O Hezbollah ataca ao norte Israel e ao sul era a questão do Talibã, era a questão na faixa de Gaza. Então, o ataque sempre contra Israel sempre foi contínuo naquela região. É de muitos e muitos anos. Desde a independência de Israel, em 1948, aquela região vive em guerra. Por quê? Os árabes que ocupavam a região onde
depois do homicídio que aconteceu no nazismo, da morte lá, aquela carnificina, o que aconteceu? Criou-se o Estado de Israel. Desde então, houve guerra. Guerra dos 7 dias, guerra do Yom Kippur, direto teve guerra com o Hezbollah em 2006, teve outras guerras. Esses países árabes não concordam com Israel. O que Israel está fazendo agora? Está contra-atacando, porque Israel é muito pequeno. Você atravessa Israel em 5 horas. E é um país que a única opção que eles têm é se eles não podem voltar atrás, eles não podem recuar como no Brasil. Ou eles atacam ou o país deles some, porque é muito pequeno. Então, eles estão atacando e tomando conta, como aconteceu na Guerra dos 7 Dias. Na Guerra dos 7 Dias foi dessa maneira. Começou 7 países atacando Israel, e aí eles foram tomando a colina de Golã, tomando outras regiões ali todinha, e depois acabou que Israel devolveu, apesar de manter Jerusalém no poder e depois dividi-la com os árabes. Hoje Jerusalém é a capital de todas as religiões. Então, eles não têm outra opção, é atacar ou são exedicados. Rapidinho, Gui. Eu queria só restabelecer 2 verdades aqui necessárias. Primeiro, a questão do Rio Grande do Sul, quando houve o alagamento, o presidente Lula, no dia seguinte, levou para lá diversos ministros seus, o presidente do Supremo Tribunal Federal do Brasil, o ministro Fachin, que é do Rio Grande do Sul, do Supremo também foi, levou o presidente do Tribunal de Contas da União, todos, até o governo, até a sede do governo do Palácio no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, para começarem todos os atos necessários do governo federal para a reconstrução do estado do Rio Grande do Sul. E o apoio à reconstrução, em maio desse ano, já tinha liberado, o presidente Lula já tinha liberado, de fato, 62,5 bilhões de reais para o Rio Grande do Sul, em maio de 2024. Hoje, com certeza, muito mais. Portanto, o presidente Lula tomou as medidas imediatas. Quando o Marciano diz não pode demorar tanto para tirar o brasileiro do livro, isso é mentira. O ataque começou essa madrugada, gente. E na segunda-feira, o presidente Lula, dia 30 ainda, o presidente Lula já autorizou a repatriação. Demorou o quê? Antes de começarem os ataques por terra, o presidente Lula já tinha determinado a repatriação dos brasileiros. Portanto, é mentira que não demorou nada. Lula, o governo brasileiro, o governo do PT, imediatamente toma as providências necessárias para defender você, a sua família e os seus direitos. Voltando aqui, ó. Rapidinho, Moisés, que a gente só para esclarecer o que ele está falando. Você, depois digita no Google, eu ando com provas, eu não ando com ilações nem narrativas, como o Fantástico Mundo do Gui. Olha só, você digita aí, não falta, olha a palavra da Tebet na época, não faltarão recursos para a reconstrução. Isso quase uma semana depois, ela falando das enchentes, uma semana. Não faltarão recursos. Nem estava liberado ainda, estava sendo discutido. O que adianta ir lá e falar, nossa, eu vou sobrevoar aqui e ver como é que está, nossa, está estragado. E depois de um tempão começar a fazer ações, não adianta nada. Então, e outra questão, digita aí quando que teve as explosões dos tasers. Você digita aí no Google, quando é que foi? E desde então começou a guerra, começou os ataques mais substanciais. Mais de 150 mil mísseis o Hezbollah estava atacando contra Israel. Então, você tem que pesquisar para você trazer a verdade. Agora são 8 horas e 29 minutos. Obrigado pela sua análise. Nós temos que ir para um rápido intervalo, né, em respeito à propaganda eleitoral gratuita. Daqui a pouquinho a gente volta com mais assuntos. Hoje o debate está quente, hein? Não sai